Terça Nobre, com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você, eu sou Euri Benevento. E nem toda terça, né? Porque eu já comecei o ano falhando aqui algumas terças-feiras com vocês. Mas é essa correria, né? De começo de ano e um pouco antes, final de ano, que nem eu falei aqui num episódio recente, né? Dessa correria de dezembro. Aí tive também aquele episódio com a Selena Fortuna que foi legal pra caramba. E esse começo de ano aí de 2025, um ano que pra mim, na verdade, emendou 24/25, porque eu não parei, né? Então eu continuei trabalhando normal, dia 2 de janeiro eu já tava trabalhando. Então tá meio frenético o negócio lá no trabalho, então não consegui gravar os episódios aqui do Terça Nobre, mas agora acredito que vamos entrar no eixo aí pra gravar toda semana, se Deus quiser. Já tô vendo com algumas pessoas também pra vir participar aqui como convidado. Então, obrigado pra você que assiste o Terça Nobre, você que ouve também pelo Spotify, assiste pelo YouTube, você que teve a paciência de esperar um episódio novo, porque, né, a galera manda mensagem perguntando: "E aí, cadê o episódio do Terça Nobre?" Então, obrigado pra quem acompanhou, obrigado pra quem tem paciência de esperar e quem manda mensagem, quem pergunta, pra quem segue @euribenevento, obrigado aos fiéis escudeiros do Terça Nobre, sempre muito importante, né? E é pra você também que eu faço esse episódio, beleza? Estou aqui no estúdio Pode Vir, olha só que maravilha, esse estúdio maroto, né, que eu faço o Terça Nobre com o maior prazer da vida, muito legal, muito feliz de estar aqui mais essa temporada fazendo o Terça Nobre. Então, para você que está assistindo pelo YouTube, esse aqui é o estúdio Pode Vir. Você pode fazer o seu podcast aqui também. E ao longo do programa eu vou falar e explicar um pouco melhor como que você pode fazer para ter um episódio, para ter um podcast aqui também nessa estrutura muito legal do nosso estúdio Pode Vir, beleza? No último episódio a gente fez o episódio número 10 da 7ª temporada, que foi o mundo dos relacionamentos superficiais, que inclusive eu também fiz num formato diferente aqui do estúdio Pode Vir, que é o formato do talk show, né? Então, se de repente você tem vontade de fazer um talk show também, você pode fazer aqui. A gente tem esse formato mesa, tem um formato talk show também, que é bem legal, e outras maneiras também que você pode fazer aí para ter o seu programa, o seu podcast, né? E eu falei um pouquinho sobre esses relacionamentos que tem na nossa vida, né? Teve até um episódio que eu fiz, que eu citei também, que foi o episódio o mundo dos relacionamentos, era a era dos relacionamentos rasos, né? E meio que esse que eu fiz nessa sequência, né, o mundo dos relacionamentos superficiais, foi um episódio meio que parte 2 falando sobre isso, né? Sobre essa situação que a gente vive hoje, de que os relacionamentos eles são muito superficiais, eles não duram. Não só relacionamento amoroso, mas também relacionamento de trabalho, relacionamento, né, de colegas de trabalho, assim, de que a gente às vezes não consegue ter, assim, uma empatia com as pessoas não têm empatia com a gente. Então você tem ali as pessoas que não estão preocupadas com quem está do lado, tanto no trabalho quanto no dia a dia. No metrô, por exemplo, pra quem pega metrô, pra quem pega ônibus, né? E não só isso também, porque às vezes a galera que tá assistindo aqui o nosso podcast, às vezes não é daqui de São Paulo, tem pessoas de outros lugares. Ônibus de viagem mesmo, né? Que a gente vê hoje. Às vezes você pega um ônibus de viagem assim e tem lá 2 bancos, né? E aí senta uma pessoa do lado e a pessoa não tá muito preocupada se ela tá ocupando um pouquinho o seu espaço, se tá, sabe, com a perna mais aberta ali, que tá com mochila. Tem que pensar que tem uma pessoa do lado, tem que respeitar o espaço da pessoa também. E isso também não acontece. Então a gente vê isso nos detalhes, né? Então hoje tudo muito superficial e a gente acaba chegando nessa conclusão de que as pessoas estão vivendo uma era muito estressada, muito individualista, muito sem paciência com nada. Então tudo que acontece, todo relacionamento que começa acaba muito rápido também, porque utiliza esses meios, né, de aplicativos para conhecer pessoas e parece que às vezes não tem nenhuma outra maneira de você conhecer alguém, só vai conhecer se for assim pelo aplicativo. E se também trabalha junto e, sabe, tá ali só para trabalhar, não olha na cara, não fala nada, você não sabe nada sobre a vida da pessoa, você não sabe nada sobre a sua vida, então ninguém se une para fazer um trabalho melhor. E às vezes também a própria empresa não
incentiva isso nos funcionários, ela não se preocupa muito com os funcionários, então você acaba se sentindo apenas um número, uma empresa que despreza o funcionário, que simplesmente quer que ele trabalhe e não interessa, né? Morreu alguém da família, no outro dia você tem que estar lá. Então é muito complicado, né? Então hoje a gente vê muito essa superficialidade. Então nesse episódio, né, que foi o episódio número 10 da 7ª temporada, falei um pouco sobre isso. Então se de repente você gostou desse assunto, você se identificou com isso, quer falar um pouquinho sobre isso, né, quer ouvir, vai lá, pesquisa Euri Benevento no YouTube, né, youtube.com/euribenevento, ou então no Spotify pesquisa como Terça Nobre, Euri Benevento, que tá lá o episódio. É o 10º episódio da 7ª temporada, e tem outros, né? A gente tem aí muitos episódios desde 2020 pra cá. Inclusive, até preciso fazer agora a conta de novo do número total de episódios do Terça Nobre, né? Que são 7 temporadas já. E que nem eu falo, quando vai chegando lá pro episódio 20 e poucos, eu troco de temporada, que fala, agora já deu, vamos trocar. Mas é mais ou menos isso. Então, se você curtiu esse episódio, se você quer saber mais sobre ele, assiste lá e depois comenta no YouTube também, que eu leio aqui na semana seguinte, beleza? E o tema de hoje, né? Inclusive, faz tempo que eu não faço isso, né? De girar o botão aleatório do nosso Terça Nobre. Então, girando o botão aleatório do Terça Nobre, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma coleção de corações partidos. Assim como uma vez eu fiz um episódio aqui que eu dizia que, assim, a minha vida é uma coleção de fracassos. E às vezes você para pra pensar em tudo que você já viveu, as coisas que você passou, o que você lutou pra ter, pra conseguir, lugares que você tentou ir, pessoas que você quis conquistar e não conseguiu, várias coisas, né? Então, assim, às vezes, se você tiver num lado muito pessimista, que é o que eu sou, né? Infelizmente, às vezes eu sou muito pessimista, talvez, não diria pessimista, mas talvez realista demais em alguns momentos. Tipo, quando a vida exige talvez um otimismo, ou exige uma cor a mais que, tipo, você sabe que o negócio tá meio complicado, mas você coloca ali uma carga de otimismo e talvez melhore um pouco. Mas de tantas coisas que acontecem, às vezes a gente vai ficando tão chateado, tão desanimado, frio pra algumas coisas, que essa dose de positividade às vezes não vem. Então talvez eu me considere, sei lá, um pouco realista demais, talvez pessimista. E quando eu tava nesse momento, assim, mais pessimista, eu falei, né, que eu olhava como minha vida sendo uma coleção de fracassos. Mas ao mesmo tempo que eu comecei a fazer esse programa falando das coleções de fracassos, ao longo do programa, eu fui percebendo que isso também pode ser vários momentos, né, uma coleção de experiências que eu tive, de aprendizado, que aquilo me deu ensinamento para outras coisas que deram certo depois. Então, assim, às vezes a gente não entende porque uma coisa não dá certo na nossa vida, alguma coisa que aconteceu, e a gente não consegue aceitar que perdeu, não consegue aceitar que aquilo foi um fracasso. Mas mais pra frente talvez você consiga ter uma oportunidade melhor. E aquele fracasso ali fez você continuar, porque se você desse certo ali, talvez a sua conquista que você teve lá na frente, que foi maior, talvez não acontecesse, porque você já estava contente com aquela lá que você tinha conseguido. Então tudo é um caminho, né? Então, ao mesmo tempo que eu falei que era coleção de fracassos, virou uma coleção de experiências, coleção de momentos que deram ensinamento para coisas maiores que viriam pela frente. Então é sempre uma questão da gente também tentar ver, né, de outro ponto de vista, ver com outro olhar, né? Tipo, ver de outra maneira, pensar diferente, tentar tirar aquele negativismo de alguma coisa, o pessimismo, né? Porque o pessimismo ele toma conta da gente às vezes sem a gente perceber. Então, nesse tema, né, que é a coleção de corações partidos, eu venho, né, falando de relacionamentos, né? Então teve aquele episódio do Tinder, eu falei com o Derrico, né, que veio aqui participar com a gente. Depois teve aquele episódio, né, eu não deu certo com ninguém, que veio a nossa amiga Selena Fortuna, que aliás foi um grande sucesso. Já é o episódio mais assistido da 7ª temporada. Inclusive, a nossa amiga Selena tem que voltar aqui, porque ela mesma falou que ia voltar. Então, Selena, já tá feito
a convocação pra você voltar aqui nessa temporada mesmo, pra gente continuar aquele assunto e até falar de outras coisas mais também. E falando sobre isso, né? Por que eu não dou certo com ninguém? Aí a gente vai vendo pontos de vista. Tem um ponto de vista meu, dela, e aí um ponto de vista masculino, um ponto de vista feminino, alguém mais novo, alguém mais experiente. Então tem tudo isso. Sempre vai ter várias opiniões. E às vezes acontece isso, tipo assim, tem gente que vem falar comigo, né, sobre o podcast, né? Tem um amigo que falava comigo sobre isso, às vezes ele falava assim, pô, mas você acha que você não cai em contradição? Você acha que em alguns momentos você não é hipócrita porque você fala uma coisa e faz outra? Eu falei, cara, eu me sinto muito hipócrita às vezes, porque às vezes eu falo várias coisas aqui no podcast e eu não consigo usar pra mim mesmo. Então é muito difícil, porque assim, às vezes quando eu tô falando, eu tô sentindo, eu tô falando aquilo que eu tô percebendo, uma coisa que eu vi e tive uma percepção daquilo, e aí eu dei a minha opinião, mas não quer dizer que eu sei fazer tudo, o que eu sei certinho seguir uma cartilha pra dar certo. Então assim, às vezes pra mim é como se eu tivesse falando pra mim mesmo, né? Tipo, ó, o que você tem que fazer, cara? Para de fazer isso, para de seguir esse caminho que você tá seguindo. E é pra mim, eu tô olhando no espelho e falando pra mim mesmo. Eu percebo que às vezes o podcast é isso, acaba sendo uma terapia, assim, das coisas que eu gostaria de fazer e não consigo fazer, e compartilho isso com as pessoas que escutam comigo. Então, quando eu falo dessa questão de corações partidos, é de perceber, assim, de relacionamento em relacionamento que a gente vai vivendo e pulando, né? Às vezes a gente não consegue curar direito o fim de um relacionamento. Seria muito perfeito, muito bom se toda vez que um relacionamento acabasse fosse tudo certinho, colocado em pratos limpos, né? E falar, olha, eu fiquei triste que você falou isso pra mim, você ficou triste que eu falei isso pra você, olha, eu não quero mais, pega a sua vida, tudo de bom pra você e demorou, eu vou lá ser feliz, você vai ser... Não é assim. Quando termina é um negócio muito pesado, né? Como as pessoas mesmo dizem, é um sentimento de luto mesmo, né? Porque você vai cortar tudo da sua vida. Então quando você tá com uma pessoa e você termina, então você não termina só com a pessoa, né? Você vai parar de ver a pessoa todos os dias ou todos os finais de semana. Aí você tem a família, né, da pessoa, a pessoa tá acostumada com a sua família, você com a família da pessoa, os amigos em comum, as pessoas em volta. Então assim, não é só o relacionamento. Acaba um jeito de viver mesmo. Então, porque assim, você tinha ali toda uma rotina. Todo final de semana a gente vai lá almoçar na casa da sua mãe. Ó, todo final de semana a gente vai viajar não sei pra onde. Vai passar um final de semana não sei onde. Vai encontrar com tais amigos, almoçar, jantar. Então, assim, tem tudo uma rotina. E costumes. Então, que nem tem aquele episódio que eu falo, né, do amor ou costume. Então, será que você estava acostumado com aquilo que você vivia? Ou você realmente amava aquela pessoa? Ou você amava aquela situação? E a gente não sabe distinguir às vezes. A gente não sabe diferenciar isso. Demora pra gente diferenciar. E que nem eu falo, às vezes também você só tem a referência daquele último relacionamento que você teve. E você não teve outro relacionamento depois. Então eu acho que é até pior, porque aí você fica sempre lembrando daquele relacionamento e tudo você vai usar como base do que aconteceu ali. E aí você não consegue ter outro pensamento a não ser o resultado que tinha naquele relacionamento. Então, se você conhecer uma pessoa diferente e a pessoa demorar pra te responder ou fazer uma resposta meio estranha como aquela outra pessoa fazia, você já vai associar e já vai achar que vai ser igual. Falar, vai acontecer tudo de novo. E é o que a gente sempre fala, né? Cada pessoa é de um jeito. E isso não pode ser colocado, né? Então você não pode usar como base o último relacionamento que você teve pro relacionamento que você tá agora, ou que você talvez esteja com vontade de viver, que você possa viver, ter uma expectativa, tá conhecendo alguém. Então é muito difícil e é muito ruim também, e é muito injusto você usar como base outro relacionamento e você trazer a cobrança de um relacionamento antigo pro relacionamento que você vai ter agora. O que você está começando, por exemplo. É injusto, porque a pessoa é outra pessoa, você também é outra. Então, tipo assim, mas é que o meu ex, não sei o que, o seu ex é o seu ex, eu sou eu. E, tipo, não é justo usar, né, uma base antiga pra viver o que você vive uma coisa nova. Então, acaba já começando ruim por causa disso. E o que a gente percebe é que às vezes as pessoas elas não estão prontas, né, para um novo relacionamento. Mas elas precisam ter alguém pra poder
provar alguma coisa, né? Pra provar, como eu sempre falo, quer provar o quê pra quem? Então, assim, você precisa provar pra sua rede social, pras pessoas, que você tá bem, que você tá feliz. Então, você já arrumou alguém, você já vai ter ali um novo relacionamento. Eu tô feliz pra caramba. Aí você coloca lá uma declaração maravilhosa lá no Instagram, no Face, né? Eu acho muito engraçado, né? Porque a galera põe essas declarações muito lindas e maravilhosas. E, cara, nossa, quando eu vejo, assim, eu leio, eu fico até, caramba, nossa, será que um dia eu vou viver um amor tão intenso, assim? Nossa, será que um dia eu vou me apaixonar tanto, assim? Porque é um negócio que fica tão, você fala, meu Deus, que poético. Nossa, escreve um livro com isso aí. E passa um mês, a pessoa termina, não tá mais junto e apaga tudo. Então eu falo, cara, por quê? Como que você conseguiu fazer uma declaração tão fodona, linda, de maravilhosa e depois acabou? Então quer dizer, não era tudo isso. E muitas vezes não é tudo isso. Porque você conhece de perto e você sabe que é um relacionamento ruim. Mas, não, nossa, minha vida, nossa, que maravilhoso. E a gente sabe que não é. Então, assim, não tô aqui, que nem eu sempre falo, né, da questão de cagar regra. Eu não tô aqui cagando regra. Quer se declarar? Vai lá, se declara. Seja feliz com isso aí. Só que, tipo assim, você tá mentindo pra você mesmo. Se você não estiver mentindo pra você mesmo, legal. Agora, se você tiver, por que que você tá fazendo isso? Essa o meu questionamento. E eu também me coloco dentro desse pacote. Por que que a gente faz isso? Por que que existe essa sensação de que precisa provar alguma coisa? A rede social, você precisa mostrar pras pessoas que eu tô bem, não, eu tô bem, eu terminei, mas eu tô bem, ou tô vivendo pra caramba, tô lá na balada, lá com um copão de vodka, que eu não sei o que, e curtindo pra caramba. Nossa, que vida foda que você tem, né? Caramba, que todo final de semana tá curtindo pra caramba, assim. Então, fica essa sensação, sabe? Que termina e rapidamente precisa encontrar alguém. E aí você usa, né, esses mecanismos, né, de rede social. Lógico que eu tô falando de uma geração que eu faço parte, né? E usa os aplicativos pra conhecer outras pessoas. Tem gente que não usa. Tem gente que conhece de outras formas. Isso não é uma coisa única. É que às vezes a gente vive dentro de uma bolha e parece que tudo que a gente faz, todo mundo tá fazendo. Às vezes não é nada disso. É que nem a pessoa fala, nossa, tá todo mundo falando sobre isso. Aí você vai ver, tem gente que não faz nem ideia do que você tá falando. Então, são essas benditas bolhas que a gente vive hoje. Então, eu tô dentro de uma bolha, a galera que tá em outra bolha. Então, assim, às vezes a gente acha que o que tá acontecendo ali no nosso pequeno mundinho tá acontecendo pra todo mundo. E às vezes não, às vezes é pouca gente. É a bolha que você tá e infelizmente, contente-se com isso que todo mundo vive dentro de uma bolha, praticamente. Hoje em dia são bolhas espalhadas, cada um tá vivendo uma realidade. E aí, tipo assim, fica essa ânsia de você ter um relacionamento logo pra você poder provar que você tá bem. E aí, às vezes, a outra pessoa também tá vindo de um relacionamento ruim que acabou. Às vezes até foi bom por um tempo, mas depois acabou. E aí se encontram pessoas, né? Duas pessoas que não estão curadas de outro relacionamento e começam um relacionamento pra tentar esquecer aquele outro. Então, assim, o que vai acontecer? Vai ser um relacionamento horrível. Porque um vai sangrar em cima do outro. E é o que acontece, as pessoas elas vão sangrando em cima das outras pra se sentir melhor. Então, tipo assim, por isso que eu falo dessa questão de coleção de corações partidos. Então, assim, a gente acaba vendo uma fila de pessoas, todas com um coração partido, porque elas não conseguiram curar um relacionamento. E elas estão tentando ter outro relacionamento sem curar aquele que passou, mas elas também estão usando os mesmos mecanismos do antigo. Então estão errando a mesma coisa, estão falando a mesma coisa. E aí fica, como eu tô falando, a declaração, e fica querendo mostrar pros outros, já quer apresentar pra família. E da mesma maneira que existem essas pessoas que vão sangrar em cima das outras, existem também pessoas que estão ali abertas a conhecer alguém legal. E uma outra pessoa que sofreu pra caramba tá fechada. E aí só quer usar, só quer curtir. Não, não vou namorar porque eu já sofri muito nessa vida. Então se quiser curtir, a gente curte. Senão... E às vezes a pessoa numa carência tão grande acaba aceitando isso porque acha que vai mudar, acha que vai conseguir mudar aquela outra pessoa. E olha o que a carência faz.
de você aceitar migalhas de outra pessoa. Você aceitar só uma vez ou outra se ver, uma vez ou outra ficar junto, e sendo que poderia ser muito melhor, poderia ser um relacionamento, mas não. A pessoa, por ter sofrido em outros relacionamentos, se fecha, se blinda, e às vezes tem alguém aberto a ter um relacionamento legal, e aí não consegue, e essas pessoas se encontram. Então você imagina, é mais um coração partido, é mais uma pessoa que vai se machucar e vai se tornar fria. Então assim, por que as pessoas vão se tornando frias? Já falei aqui no podcast também, por que em alguns momentos a gente vai ficando tão frio, por causa disso, porque a pessoa ela só consegue pensar sozinha, só consegue pensar nela, tipo assim, não tem uma responsabilidade afetiva. Se você ficou com uma pessoa, você tá conhecendo essa pessoa, então, tipo assim, já joga limpo, então. Logo de cara, você fala, olha, eu não quero namorar, não quero nada sério, mas, tipo assim, não deixa a pessoa acreditar que aquilo vai ser legal. Não faz aquele jogo da conquista, porque tem muita gente que faz isso também, que vai lá, conquista e tal, e depois que conquista, sai fora. Porque era só pelo prazer de conseguir, era o prazer da conquista. Então, assim, pra que você vai fazer isso? E aí depois... Hoje, com as redes sociais, é um negócio muito complicado, porque assim, aí a pessoa vai, faz isso e aí fica postando coisa, indiretinha, ou então foto num rolê pra chatear mais ainda a outra pessoa. Às vezes, mas é minha vida. Tá, mas se você começou a conhecer uma pessoa, conversar e tal, você deu a entender, você deu ilusão pra pessoa, você iludiu a pessoa, e aí depois você vai ficar fazendo curtição, zoeira, isso é falta de responsabilidade afetiva. Então, vocês têm que respeitar, lógico, ninguém é obrigado a ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Só que assim, se você teve uma pessoa ali que você conheceu e você prometeu alguma coisa que você não tá cumprindo, então dá uma segurada. Então apaga da rede social, não posta nada. Porque esse negócio de ficar provocando é sacanagem. Então isso é uma coisa que também passa pela questão da responsabilidade afetiva. Se você não quer nada sério com a pessoa, então não fica dando esperança. Não fica iludindo, não fica fazendo isso, porque depois você acaba sendo uma pessoa infantil, idiota, ridícula, de desrespeitar a outra pessoa nesse sentido. Então, hoje a gente percebe muito isso, assim, que as pessoas, elas não têm responsabilidade afetiva, elas ficam umas com as outras simplesmente pra saciar aquela coisa meio que até animal, assim, né, um instinto praticamente, e aí depois simplesmente descartam como se fosse nada. Simplesmente bloqueia no WhatsApp, bloqueia na rede social e pronto, essa pessoa deixa de existir pra você. Então, assim, cara, qual que é o intuito disso? Por que fazer isso? Por que chegamos a esse ponto, sabe? De ser tão desrespeitoso nesse sentido. Então, como que as pessoas elas vão acreditar que vai ter alguém legal, que vai dar certo um relacionamento, se hoje muitos agem assim, né? Tipo, agem como se a outra pessoa fosse descartável, porque esses aplicativos, né, que usam hoje, que não eu falo, eu preciso repetir, bater nessa na tecla, que a culpa não é do aplicativo. O aplicativo é uma ferramenta, do jeito que as pessoas usam que é complicado. Então assim, mas ele dá essa coisa, né, de você, tipo assim, passa pro lado. Gostei? Próximo. E aí, tipo assim, descarta, simplesmente descarta, como se fosse um copo descartável que você toma água e joga no lixo. Então, por isso que a gente vê uma coleção de corações partidos. Porque ninguém tá realmente preocupado com o sentimento do outro. Então, é muito difícil, né? Você conhecer alguém que queira realmente uma coisa séria e que esteja aberto pra isso. E mesmo assim, quando você se permite a conhecer alguém legal, falando, beleza, eu vou me permitir dessa vez, eu vou de peito aberto, vou tentar conhecer alguém legal e vou demonstrar meu sentimento. Porque até isso, as pessoas hoje elas estão sempre com 5 pedras na mão. É muito difícil você começar uma conversa. E quando você tenta demonstrar o seu sentimento, o que você é chamado? De emocionado. Então se você já fala logo de cara o que você tá sentindo, que você tá curtindo o momento, e de repente você deixa escapar algumas coisas que talvez você deveria falar só quando tivesse mais tempo de intimidade, pronto, você já é colocado como emocionado. Mas aí eu pergunto, qual que é o problema de logo de cara que você tá conhecendo uma pessoa, e você tá se sentindo bem, você tá se sentindo à vontade com aquela pessoa, e às vezes você tem aquela sensação de conexão. Sabe quando você conhece alguém, parece que você conhece aquela pessoa há muito mais tempo do que você realmente conhece?
Então, às vezes, é uma conexão a mais que você teve ali, uma conexão de alma, talvez um encontro de almas. E pelo fato de que você tá sentindo aquilo, você quer externar, você quer falar sobre isso, mas aí você é colocado como emocionado. Então, se você falar, você é emocionado. Tá vendo como entra nessa questão de, de ser hipócrita ou não? Porque no começo eu falei das pessoas que fazem a declaração, e agora eu tô falando da pessoa que é emocionada, que é super parecido. Mas aí são duas coisas diferentes. Olha que loucura. Falei que são parecidos e são diferentes. É que a diferença de você pegar e você fazer uma declaração de amor no Facebook, tá tudo certo. É que eu tô falando, não tem problema você fazer essa declaração. O problema é quando você faz uma declaração que não é de você pra pessoa. É para você mostrar pras outras pessoas que você tem um relacionamento legal, que você tá bem, que você tem alguém e você ama muito essa pessoa. Então, assim, é essa sensação que eu tenho, que às vezes eu falo por base de pessoas que eu conheço, que às vezes é um relacionamento ruim, é um relacionamento conturbado, é um relacionamento cheio de problemas, mas tem lá uma declaração zona linda de maravilhosa na rede social e você sabe que na vida real não é assim. E aí tá tudo certo também, tipo assim, eu tô sendo realmente, eu tô julgando a vida alheia, ok? A partir do momento que você coloca na rede social, você tá me dando essa esse aval, né? Tipo assim, ó, minha vida tá aí, julguem. É isso. A internet é isso, a rede social é isso. Então, assim, a partir do momento que você põe na rede social, você tá dando margem para as pessoas julgarem. Então, por isso que eu tô falando. Assim, quando eu conheço a pessoa e eu sei que a vida da pessoa não é daquele jeito, e a pessoa posta a declaração, aí eu sinto a mentira. Aí eu sei, você fala, mano, não é isso que a pessoa vive. E a própria pessoa reclama pra você de um monte de coisa, mas depois ela vai lá e posta. Aí você fala, mano, por que essa pessoa fez isso? Então, tipo assim, você quer provar alguma coisa. Você tá mentindo pra você mesmo, mas você tá mentindo pra você mesmo pra mostrar pras outras pessoas que você tá bem. Isso é loucura, cara. Então eu falo assim porque eu também tô na rede social, também uso rede social, eu tô dentro dessa bolha que eu tô falando, então eu posso cometer vários momentos de hipocrisia aqui no podcast, mas é o que eu tô falando. Então, tipo assim, é diferente você postar uma declaração sabendo que sua vida é uma mentira, do que você chegar em alguém que você tá realmente curtindo e você ser emocionado de você chegar logo de cara e falar as coisas que você tá sentindo pra pessoa. E você demonstrando muito. E aí, tipo assim, tem gente que não tá preparado pra isso e se assusta. Porque fala assim, nossa, caramba, eu tava só começando aqui e você já tá vindo todo desse jeito, tá muito emocionado pro meu gosto. E aí você assusta, a pessoa sai fora. Então, assim, como que tá difícil? Então, assim, você não pode demonstrar muito, porque senão você é emocionado, a pessoa não quer mais. Aí tá muito meloso, não, muito em cima, não gosto de gente em cima de mim. Aí se você também demora pra dar bom dia, e tá. Já deve estar falando com outras pessoas também, deixando vácuo. Esse joguinho, né? O WhatsApp eu acho uma palhaçada. É que o WhatsApp é o que a gente mais usa, mas tem um monte. Um monte de outros mensagens, outros aplicativos. Tem gente que conversa só pelo Instagram e tal. Mas o WhatsApp é o mais utilizado. Ah, se mandar bom dia, eu mando. Se não mandar, eu também não vou mandar. Aí você fica 2 dias sem mandar, a pessoa também não manda mais. Daqui a pouco, quando vem, tá uma semana. Mano, sentiu vontade de mandar? Manda. Bom dia, responde. Cara, qual que é a idiotice de você falar assim, ah, você vai olhar o celular assim, ah, mandou, depois eu respondo. Por quê, mano? Então já explica logo de cara, não fica com esse negócio de tá cultivando, né? Como diz, né, os contatinhos, né? Vários contatinhos. Então, ah, esse aqui esfriou, eu vou pra esse. Ah, esse aqui não tá ruim. Então, sabe, é um negócio meio, sabe, é muito ruim, cara. É muito ruim porque realmente é um sentimento de que você é descartável, que você tá sendo usado. É um negócio muito ruim. Então a gente percebe isso, assim, essa galera, várias pessoas de coração partido, de relacionamentos que não foram bem curados, que ficaram coisas por dizer, como eu já disse aqui no podcast, tem um episódio, né, as palavras que não foram ditas. Então, assim, talvez você nunca vai poder dizer aquilo que aquele relacionamento acabou no meio de uma situação e você nunca vai poder dizer o que você queria dizer. Talvez uma desculpa que você quisesse pedir, ou alguma coisa que você se magoou e você queria dizer. Não dá mais. Já foi. Então, e é muito louco isso porque assim, às vezes parece que você dorme e quando você percebe você dormiu por 5 anos. Caramba, faz 5 anos que isso aconteceu. E às vezes mais, né?
Então, é que nem uma vez eu falei assim, às vezes você vai pra um caminho, e aí você olha aquele caminho e fala assim, não é esse caminho que eu quero fazer, mas eu vou indo por aqui. É o que eu sei, né? Eu achei esse caminho, eu vou nele. Mas não é esse caminho, depois eu volto pro caminho certo. Aí você vai indo pra aquele caminho, e vai indo. Quando você percebe, você já tá tão longe que você não consegue mais voltar. E mesmo que você quiser voltar, você já não sabe mais o caminho. E segundo, você talvez nem quer mais. Pô, não era esse o caminho que eu ia fazer, fiz, deu certo aqui, vou nisso. Então, tipo, é isso, assim, quando um relacionamento termina, e às vezes a sensação que dá, porque assim, que eu já falei, parece que quando acabou aquele relacionamento, foi apertado um pause ali, ó. Parou o pause e sua vida continuou. Mas parece que aquela situação, ela ficou parada no tempo, congelada. E por mais que passe, sei lá, 5, 10 anos, a sensação que dá é que aquele pause, ele ficou apertado. Então, se você encontrasse com aquela pessoa e falasse com aquela pessoa, a sensação é que a última vez que vocês se viram foi bem menos. Faz 10 anos que você não vê, mas se você encontrar, vai parecer que foi esses dias, porque aquele pause ficou. A sua vida parou ali naquele momento, para aquela situação. E aí você viveu outras coisas, outros caminhos, mas aquilo ali ficou travado. Porque não foi resolvido do jeito que precisava ser resolvido. Como eu falei, nem todos conseguem terminar um relacionamento de uma maneira boa. A maioria é uma merda. Então, olha que loucura, né? Às vezes a gente fica preso a coisa que não vai ter como mais. E que nem eu falo, né? Às vezes você termina um relacionamento e nunca mais você encontra a pessoa. Nunca mais mesmo. E às vezes mesmo morando na mesma cidade, mas simplesmente nunca mais se vê. Nem por acaso. Às vezes acontece de encontrar, mas sabe quando você não encontra nunca mais de jeito nenhum? Que não é como nos filmes e nas novelas que as pessoas se trombam. Nossa, que legal, quantos anos. Não, às vezes acontece. Você nunca mais vai ver aquela pessoa. E aí você para pra pensar e você imagina e você lembra as coisas que viveu e tal. E como que hoje, né, aquela pessoa que foi tão íntima, que você teve uma vida e tanta intimidade, tanta conversa, se falava todo dia, hoje é um completo estranho na sua vida, você não sabe nada sobre a vida da pessoa. A pessoa não sabe nada sobre a sua vida. Então, assim, como que é louco isso, né? Como que a gente aprende a lidar com isso, né? Então, eu acho que às vezes o grande problema é esse, é a gente não conseguir dizer tudo que a gente queria dizer. E mesmo que a gente não tenha a oportunidade, mas a gente tentar desligar sobre isso. Tipo assim, acabou, e aí... Porque assim, sempre quando você tiver essa questão de coisas por dizer e você sentir que você foi injustiçado, ou sentir que você merecia um pedido de desculpa, que a pessoa devia vir te pedir desculpa, ou você pedir desculpa, e isso não acontecer, eu acho que isso fica preso na gente e a gente não consegue ter um relacionamento depois disso, ou se tiver vai ser conturbado porque você ficou com um monte de coisa pelo caminho. Então por isso que eu acho que hoje as pessoas elas estão com grandes coleções de corações partidos e a gente vê muitas pessoas que preferem ficar sozinhas, ou pessoas que não estão sozinhas, mas que só querem curtir, não querem nada sério, por medo de acontecer de novo isso. Então assim, mas eu não quero me machucar. Mas cara, não tem como. Não tem como isso. Quando você vive um relacionamento, pode acontecer, não tem jeito. Não tem, mas eu não quero me machucar, mas vai ficar o resto da vida sozinho. Mas é difícil. É difícil ficar sozinho sempre. Tipo, você vai chegar um momento que você vai querer ter alguém. Mas não quero casar, quero ficar com alguém. Tá, mesmo assim. O ser humano, ele... Beleza, a gente nasceu sozinho, vai morrer sozinho. Mas, mesmo assim, o ser humano, ele foi feito pra ficar no meio de tribos, né? Ficar com pessoas. Então, quando ele fica muito sozinho, chega um momento que a gente fica meio fora da casinha, assim. Então, como desfazer isso, né? Como que a gente consegue ter um relacionamento, conhecer alguém e sem trazer as tretas do passado e sem ficar com esse medo de eu não quero magoar, não quero ser magoado. Então acho que a primeira coisa é a gente ir de coração aberto pra um relacionamento, ou tipo assim, se permitir mais, porque às vezes a gente não se permite por isso, pelos erros, pelas coisas que aconteceram, por injustiças, por pessoas que fizeram maldade com você,
e você achar que todo mundo vai ser assim, como tem aquela, né, às vezes aquela mulher que tá chateada, ela vai falar que todo cara é igual, o cara que tá chateado vai falar que toda mulher é igual. E aí, tipo assim, fica, né, essa eterna briguinha, essa eterna coisa de, não, mas todo mundo faz isso mesmo, todo mundo vai mentir pra você, todo mundo já foi traído um dia, se você não foi ainda, você vai ser, sabe, cara? E aí você fica com esse monte de máxima, esse monte de coisa que fica só causando medo de você ter um relacionamento e falar, eu não, mano, putz. Ou então quando alguém tá, você vê alguém casado lá e aí a pessoa critica, tá vendo, é casamento, olha lá, pra que você vai casar? Você quer feliz que você é solteiro. Aí assim, o cara que é casado quer ser solteiro, o cara que é solteiro quer ser casado, o cara que tem filho não queria ter filho, quem não tem filho quer ter filho. Então é um negócio muito louco. Então assim, eu acho que a gente, primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente tem vontade. É importante. E segundo, a gente se permitir mais em alguns momentos, sabe? Porque hoje é tudo muito 5 pedras na mão pra tudo. Pra tudo, não só pra relacionamento. No trânsito, se alguém entra, já quer matar, no ônibus te empurra. Eu falo porque eu vivo aqui em São Paulo, que é uma cidade louca, assim, retardada, todo mundo querendo matar o outro. Mas tem cidades que não é assim. Mas mesmo assim, até quando você vai em cidades que não tem tanto trânsito, que nem São Paulo. Mas você vai no mercado, a pessoa, bom dia, cara de bunda pra caramba, te atende com uma puta cara de cu, e ainda fala assim, você não valoriza o comércio da sua região. Primeiro que você chega lá, o bagulho que era pra ser R$ 5 é 15. Aí segundo que a pessoa tá com uma puta cara de cu, nem olha na sua cara, coloca o negócio de qualquer jeito na sacolinha. Então, tipo assim, como é que você vai apoiar o comércio local se as pessoas, nem elas mesmo se apoiam? Então, assim, tá todo mundo muito cu, muito chato, cara. O busão, você pega o ônibus, como eu falei, você pega o ônibus, a pessoa tá do seu lado, a pessoa tá pegando o espaço do seu banco, e mesmo assim, sabe, tá foda-se para isso, mas eu também tô pagando a passagem, bicho. Então eu tenho direito desse banco, você tem o seu, eu tenho o meu. Comprei o número da passagem, é ônibus de viagem. Aí esses ônibus normais mesmo, de circular, né? Pô, peguei ônibus pra trabalhar esses dias, tinha um cara com a mochila no banco. Tipo, 8 horas da manhã, que tem um monte de gente que pega busão. Porra, mano, 8 horas da manhã, velho, você vai colocar a mochila no banco, a mochila não precisa sentar. Põe a mochila no colo, põe a mochila no pé, que idiotice você segurar um banco. Ah, você tá segurando pra alguém? Beleza, mas não, é só por ser filha da puta mesmo. Deixar uma mochila no banco. Então, assim, cara, isso é uma coisa, assim, é insuportável, assim. Hoje as pessoas, elas estão muito zero paciência pra tudo, tá tudo muito, muito pronto pra brigar, pra matar a outra pessoa se deixar. Então, eu acho que esse sentimento é um sentimento que causa muito desespero, me dá um pouco de agonia. Você fala, caramba, será que o mundo não vai melhorar? Será que as pessoas elas não vão melhorar? Será que as pessoas vão continuar sendo assim, cara, maldosas e foda-se pra pessoa que tá do lado dela, sabe? Então, esses dias eu vi um vídeo, cara, do pessoal entrando no trem, tinha um cara dormindo no chão do trem. Lógico, ele devia estar embriagado ou devia estar fazendo alguma graça, mas pelo que eu percebi no vídeo, não tô julgando, mas pelo que eu percebi no vídeo, ele era morador de rua e ele tava deitado no metrô, no trem. Mano, a galera entrou e ignorou o cara. Tipo, a galera praticamente pisoteou o cara. Uns deram risada, outros nem ligaram. Tipo assim, tudo bem, talvez o cara estivesse fazendo graça, fazendo alguma coisa, mas tipo assim, cara, por que ignoraram isso? Tipo, tinha um cara deitado no chão, cara. Tipo, e, mano, todo mundo entrou como se fosse nada. Então é isso, as pessoas, elas não estão, sabe, é tudo muito, aquele efeito manada, sabe, vai todo mundo louco, assim, num rumo e não sabe nem exatamente pra onde tá indo. Isso assusta, cara. Fala, putz, será que vai ser sempre assim? Então, às vezes eu fico meio, tipo, com medo, assim. Falo, mano, que loucura isso, cara. Dá vontade de sumir, sabe? Falar, mano, esse mundo tá foda. Então, lógico, né? Eu tô numa bolha, que nem eu tô falando, tô em São Paulo, uma cidade louca. Às vezes pode ser que tem lugar que não é assim, que nem eu já fui pro interiorzinho, assim, cara. E, putz, eu passei uma semana de paz, o celular não funcionava, era uma paz. Natureza, pé no chão, cachoeira, sabe? Às vezes você fala, putz, cara. É isso que eu preciso, dar uma relaxada, desligar disso aqui. Mas essa vida não é só isso, a gente não pode viver assim pro resto da vida. Não dá, né, mano? A gente tem que trabalhar, pagar as contas. Seria maravilhoso se desse. Eu não nasci rico, eu não tenho essa condição de poder fazer isso. Tipo assim, e não dá, porque a vida continua, né? A gente precisa viver a vida. E às vezes viver a vida faz parte. Se você pegar o metrô todo dia cheio de gente, um monte de gente indo, um monte de gente voltando, que nem eu falo, se você às vezes se sente assim, de achar que você tá sozinho, que você está sendo sofrendo sozinho, e só você tem problema, só você tem um emprego ruim, você vê uma galera, velho. Que nem eu falo, aquela moça, mas na multidão. Eu vejo no metrô de manhã uma caralhada de gente indo, outra caralhada voltando, e tudo lotado, e tá todo mundo com a mochilinha nas costas e deve estar puto com o serviço também, não deve estar muito feliz com aquilo que tá vivendo. Uns estão, outros não, mas tá todo mundo ali, cara. É muita gente.
E às vezes a gente entra nessa loucura de achar que só a gente tem problema, só a gente sofre, e não é bem assim. Mas eu acho que é isso, eu acho que essa coleção de corações partidos são porque as pessoas elas estão sem paciência pra praticamente nada e não se preocupam umas com as outras. É tipo, praticamente todo mundo individualista. Não tô generalizando, tem gente que pensa, tem gente que tem bom coração, mas a maioria tá assim. Tipo, eu e acabou, entendeu? Mas agora chega de desabafo, porque tem o nosso grande cabeça desse programa, o grande cara, o tio Chicória, que vem aqui pra dar aquela quebrada no ambiente, né, tio Chicória? Então, vem pra cá, tio Chicória, vem trazer um pouco de alegria pro nosso Terça Nobre. Porra, gente, tudo bom? Que saudade que eu tava. Porra, tá demorando pra gente gravar de novo. Não pode ficar tanto tempo assim que a gente fica com saudade, né? Mas, ó, não coloca essa responsabilidade nas minhas costas de falar que eu vou trazer alegria no negócio, porque aí, porra, aí você me quebra esse negócio de jogar. Não joga pra mim essas responsabilidades, não. Pelo amor de Deus. Mas esse negócio de namorado, de relacionamento é uma merda, gente. Vocês nunca entenderam isso? Porra, desde que o mundo é sempre assim, sempre foi difícil, gente. E na época que eu era jovenzinho, os namoricos eram namorico de praça, né? Você ia na praça, aí a pessoa ficava lá, você ficava lá. Nem podia encostar, era tchauzinho, nem podia beijar, gente. Não tinha essas coisas, entendeu? Não tinha nada de conhecer, de Tinder, nada disso. Eu tinha que escrever carta, depois veio na escola que era o Correio Elegante, a gente escrevia carta pra pessoa e mandava telegrama, gente. Agora ninguém nem sabe mais o que é telegrama, agora você só fica mandando mensagem, né? Teve uma época mais antiga também do menino, da época do MSN também, agora não tem mais nada disso, agora é tudo diferente, gente. Mas é sempre ruim, você quer saber? É ruim. Você fala, pô. O casamento é que nem quando o pessoal tá na piscina gelada, né? Tá frio, o pessoal entrou na água gelada e fica chamando. Vem que é legal, mas tá gelada, tá frio, gente. O casamento é assim, então quem tá no casamento vai falar que o casamento é bom. Quem é solteiro vai falar que ser solteiro é bom, mas dos dois lados tem ruim. O cara ser solteiro há muito tempo e não pegar ninguém é dentro do quê? Grande merda ser solteiro e não pegar ninguém, vai ficar na casa dele assistindo televisão, vai ficar andando que nem um trouxa na rua. Agora, se o cara for casado também e a mulher dele ser uma chata, ou então ele ser um marido chato, adianta o quê? Vai ficar só trabalhando e pagando conta, gente. Então, dos dois lados tá ruim. Então, você tem que achar a balança, você tem que pegar o lado bom de cada coisa e aproveitar pra viver tua vida, entendeu, gente? Aí o pessoal gosta de quando o Chicória fala também do Big Brother, mas esse ano eu não tô assistindo. Tá chato pra cagar, puta negócio chato. Esse ano eu não vou assistir, gente. Então eu vou ter que falar de outra coisa. Eu vou começar a assistir uns filmes, umas novelas pra vocês. Aí eu conto mais pra você de música também, tá bom? Posso indicar um disco pra vocês, um disco bem legal, tá bom? Esse negócio de namoro, gente. Se der pra namorar, namora. Se der pra casar, casa. Se não der também, gente, foda-se. Não precisa. Não se prende nisso não, tá bom, gente? Eu vou embora que eu tô cansado também, tá? Grande beijo, ó, e cuidado com as chuvas, viu, gente? Tchau. Boa, meu mestre tio Chicória, como sempre, né? Tio Chicória, você manda aqui, fica tranquilo. Você faz o que você quiser, tá tudo em casa. Mas pra você que tá ouvindo, né, o nosso podcast pelo Spotify, agora eu vou fazer aqui uma informação aqui do nosso podcast, mas no YouTube dá pra ver melhor ainda. Então você que tá ouvindo no Spotify, agora eu vou explicar como que funciona o Estúdio Pode Vir, e você que tá assistindo no YouTube vai perceber também, youtube.com/benevento. Estou gravando esse episódio aqui no Estúdio Pode Vir, que é um estúdio de podcast profissional. Então se você tem vontade de ter um podcast, às vezes você não sabe como que você poderia fazer, você vai ter que gastar dinheiro com equipamento, porque não são baratos, tá, gente? Então assim, não dá pra gente falar assim, é facinho. Se você quiser fazer um podcast mais simples, você até consegue, mas se você quiser fazer um podcast profissional, realmente, então
o lugar ideal é você fazer aqui no Estúdio Pode Vir, porque aí tem bastante câmera, você pode trazer bastante convidados, você tá vendo? Eu tô na mesa aqui do podcast, então você pode trazer o seu programa e trazer mais convidados, quer trazer banda pra tocar, quer fazer uma entrevista bem legal, um formato de talk show, então tem várias maneiras de você gravar o seu podcast, ou então um vídeo pro seu canal do YouTube. Então, talvez chegou o momento agora de você fazer o seu podcast. Você esperou ano passado, não deu certo? 2025 é o ano de você fazer, então. Você vai seguir lá, @Estúdio Pode Vir. Aí você vai tirar todas as suas dúvidas, você pergunta em relação a horários, a preços, a pacotes, como que funciona, se é mensal, se é semanal. Aí você pode tirar todas as suas dúvidas e perguntar tudo certinho, que eles vão te atender com o maior carinho e você vai vir fazer seu podcast aqui. O que é legal também é a localização, tá bom? É do lado aqui do Metrô Paraíso da linha azul aqui em São Paulo. Então assim, é fácil de chegar, tem estacionamento. Então se você vier de carro, tem estacionamento. Se você vier de metrô, você sai do lado, você atravessa a rua, você já tá aqui no prédio do podcast. Então tem várias maneiras de você chegar aqui. Se vier de Uber também tem um ponto legal para descer. Então não tem como reclamar. Então os convidados também vão conseguir chegar facilmente aqui. Então tem tudo a seu favor. Então segue lá, @Estúdio Pode Vir e grava o seu podcast. Ó, Estúdio Pode Vir, o seu podcast é aqui. Então 2025 é o ano de você fazer o seu podcast. Vai gravar igualzinho eu tô gravando aqui o Terça Nobre, beleza? Combinado? Então segue lá, tira suas dúvidas e vem gravar o seu podcast aqui também. Maravilha? E a gente tá aqui no Terça Nobre falando um pouquinho sobre essa coleção de corações partidos. Então assim, às vezes do jeito que me bate um chilique aqui no final do programa, fica parecendo que é terra arrasada, né? Que tá tudo errado, que tá todo mundo louco e o mundo vai acabar. Não é bem assim. Eu sei que existem bons relacionamentos, existem pessoas que ainda acreditam no amor, existem pessoas que estão bem, existem pessoas que estão bem casadas, têm bons relacionamentos de namoro, e pessoas que se dão bem aí e que acreditam ainda, e que são emocionadas e que conheceram pessoas emocionadas e elas se entenderam e ficou tudo bem. Então, assim, é que às vezes quando eu falo pelo que eu vejo das pessoas que eu convivo, daquilo que acontece comigo também, que nem eu falo, a minha vida é um livro aberto, então eu conto muito sobre a minha vida aqui, talvez eu acho que eu conto até demais sobre a minha vida aqui no podcast. Então, assim, eu não quero parecer que tá tudo acabado, que não tenho mais esperança sobre nada. Não, eu tenho sim. Eu ainda acredito em muita coisa, eu ainda quero que as coisas deem certo, eu ainda quero que as pessoas parem de ficar loucuras assim, quebrando tudo e todo mundo muito louco, querendo sempre 5 pedras na mão pra brigar. Então, assim, é que nem eu falo. Às vezes a gente vai ficando frio pelo que acontece na vida e a gente vai perdendo, né, o encanto de muita coisa, vai desanimando. Só que, mesmo assim, a gente tem que oferecer o nosso melhor lado. Eu prefiro isso. Então, às vezes, é que nem eu falo, né? Tem pessoas no trabalho que são filha da puta e elas vão ser filha da puta o resto da vida. Elas não vão mudar, não adianta. Só que eu não preciso sucumbir a isso. Eu não preciso sucumbir ao mal, sucumbir à maldade, sucumbir à filha da putagem. Eu posso continuar sendo bom, eu posso continuar sendo quem eu sou, tipo, oferecendo o meu melhor lado. Ah, mas você precisa confrontar, você precisa falar. Não, eu não preciso. Eu não preciso ficar batendo de frente com todo mundo toda hora. Se essas pessoas querem isso, se elas querem guerra e eu não quero guerra, eu não sou obrigado a entrar na guerra delas. Então, assim, se eles querem ser cuzão, eu vou continuar sendo legal. Tipo assim, eu não posso deixar que um monte de cuzão me torne um cuzão também. Eu quero ser legal no meio dessas pessoas que estão sendo cuzonas. Tipo assim, eu quero fazer minha parte do bem. Tipo, não que eu sou do bem e eles são do mal, não existe bem contra o mal. Eu tô falando no sentido de que, assim, às vezes a gente vai vendo todo mundo fazendo maldade, fala, tá bom, eu vou fazer maldade também. Ah, não pode vencê-los, junte-se a eles. Não, cara, se você não tem isso na sua essência, se você não quer a treta, se você não quer ser maldoso com os outros, se você não quer ser uma pessoa que tem irresponsabilidade afetiva, então não seja. Então é isso, tipo assim, eu vou oferecer o meu melhor lado. E se as pessoas não querem ver isso, sinto muito, eu vou continuar tentando. Até a hora que der certo, até a hora que aparecer alguém que também queira mostrar o melhor lado. Porque se a gente ficar assim, eu vou ser mal porque foram mal comigo, então, tipo assim, vai virar sempre essa loucura. Sempre vai ser assim, então tá bom, eu recebi maldade de uma pessoa, agora eu vou ser maldoso com outra pessoa que não tem nada a ver com isso, que é o que eu falo da questão de sangrar. Então, assim, alguém me fez sangrar e eu vou sangrar em cima de outra pessoa que não tem culpa nenhuma de eu ter sangrado lá atrás. Então, tipo assim, por que eu vou ser ruim com os outros que não foi ruim comigo? Então, tipo, eu vou tentar oferecer o meu melhor lado. E às vezes vai me custar
tristezas, vai me custar chateações, vai me custar coração partido de novo, mas eu vou tentar, eu vou continuar tentando mostrar o meu melhor lado. Não sou melhor do que ninguém, eu sei que eu tenho um monte de defeito, eu muitas vezes cometo hipocrisias aqui no programa ao dizer algumas coisas e não conseguir viver aquilo que eu falo, mas eu tô aqui pra aprender também, o podcast pra mim é uma forma de aprender. Então muitas vezes quando eu chego aqui e me abro e falo sobre isso, pra mim acaba sendo uma terapia. Eu também penso diferente quando eu falo. Uma coisa é você pensar e só pensar. Outra coisa é você pensar e externar o que você tá pensando. Então quando eu começo a falar aquilo que eu penso, eu falo, nossa, caramba, por que eu tô falando isso? Será que eu tô certo em falar isso? Será que eu tô errado em falar isso? Eu posso me sentir mal depois? Ou me sentir melhor. Falar, pô, legal, isso eu pensava, mas quando eu falei eu vi diferente. Então é uma loucura, é um negócio que me faz bem às vezes, sabe? Então eu ainda prefiro acreditar no lado bom das coisas. Então assim, não quero que esse podcast seja um podcast desanimador, mas só ponto de vista do que eu vejo acontecer atualmente sobre a questão de muitas pessoas com o coração partido. E eu esqueci de falar na hora que eu tava falando do podcast, eu tô com um boné do podcast aqui, então se você que tá ouvindo pelo Spotify não tá vendo, mas eu tô com um boné aqui, estou personalizei com o boné do Estúdio Pode Vir, a caneca também do Estúdio Pode Vir, então eu sou, assim, eu adoro essas coisas, então tipo assim, daqui a pouco eu tô com camisa também, tá tudo certo. Então galera, pra você que veio até o final aqui, meu muito obrigado, eu prometo que eu vou continuar fazendo podcast toda semana, às vezes tem alguns momentos que eu precisei parar, mas eu quero seguir firme nessa temporada. Estamos aí na 7ª temporada, 11º episódio. Quero trazer convidados também. Foi uma temporada legal ano passado. E eu quero continuar com essa pegada da hora do Terça Nobre. Então, muito obrigado para todo mundo que veio até o final. Você que ouviu pelo Spotify e outras plataformas. Você que está assistindo pelo YouTube, meu muito obrigado. Se você está assistindo e não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve também. youtube.com/euribenevento, Euri com Y. Se inscreve no canal. Dá aquele joinha maroto, comenta lá, manda sua mensagem. Esse ano a gente vai chegar em 1000 inscritos, se Deus quiser. Então, muito obrigado para todo mundo, aos fiéis escudeiros, aos meus amigos, a minha família, minha mãe, Dona Tânia. Beijão, mãe, obrigado por estar sempre me apoiando aqui. Um abraço especial aqui também pro meu amigo Anderson, que tá aqui nos bastidores sempre comigo. Parceiraço, gente finíssima. Anderson, obrigado. E vem aí novidades também, que vamos gravar algumas coisas esse ano também. Então, gente, tamo junto. Semana que vem eu volto. @euribenevento em todas as redes sociais. Me segue lá. Tamo junto, valeu! Terça Nobre.